agregando. Muito bem. Então, vamos para o nosso quarto encontro, dia 27 de agosto. Quarto encontro já. Passa muito rápido. Eu não sei se vocês têm alguma disciplina do EAD tradicional, porque esta aqui é diferente, né? Essa tem esses encontros síncronos, mas as disciplinas do EAD tradicional agora são oferecidas por trimestre. Ou seja, mais um mês aí já tem disciplina terminando. Muito rápido, 8 semanas e acaba. Então, tem um dinamismo aí muito grande. Hoje nós vamos... Eu acho que eu tinha comentado com vocês no final da aula passada, o Ezequiel estava, a Maria Catarina também. Eu acho que eu tinha comentado que eu ia apresentar uma figurinha para uma reflexão inicial. Elisauer e Orion, sempre a gente tem... Não sei se tiveram a oportunidade aí de assistir as gravações anteriores, mas quando tiverem um tempinho, assistir e tal, sempre a gente faz uma reflexão inicial, que às vezes não é tão inicial assim, acaba se estendendo. E hoje eu quero trazer uma imagem que talvez, que é possível que vocês já conheçam, já tenham visto, mas de qualquer forma ela traz uma reflexão interessante. Depois disso, vamos conversar um pouquinho sobre o TDE. Deixa eu só ver uma questão aqui. Questionário do relatório virtual já abriu também, que é uma atividade avaliativa. Já vamos registrar agora desde o início. Toda semana tem um TDE, exceto a semana que tem uma atividade avaliativa. No bloco de desenvolvimento 1, não no bloco introdutório, mas no bloco de desenvolvimento 1, tem questionário relatório virtual 1. E este questionário relatório virtual 1 é uma atividade avaliativa. Tá? Gosto sempre de fazer referência ao seguinte. Eu vou avaliar com base no que vocês escreverem naquela atividade, mas também com base nas participações, no que vocês escreverem lá no TDE e tal. E sim, considero aqueles que tiveram matrícula tardia e tal, não vão ter prejuízo. Mas agora, por exemplo, né, já estão encerrando as matrículas, a partir de agora, para os próximos instrumentos avaliativos, sempre vou considerar aquelas participações no TDE, aquelas participações nas aulas e tal. Gosto muito de prestigiar isso, tá? Não depositar todo o processo de avaliação num instrumento só, mas sim nesse conjunto. Deixa eu compartilhar uma imagem. Tudo bem, Juliana? Chegou um pouquinho depois. Ezequiel, tudo tranquilo? O Orion, eu aguardo uma manifestação, Orion. Aí, Juliana, muito bem. Isso aí, vamos abrir as câmeras. A Juliana já sabe. Elisauer, aqui eu... Olha aí, Orion. Quando puder abrir a câmera também. Ezequiel, seja bem-vindo. Só falta tu. Ah, tá no trabalho, tá no trabalho. Então, vamos respeitar, tá bom. Vamos lá. Olha só. Eu vou compartilhar uma imagem. Fone no ouvido. Isso aí, Orion. Mas conecta e, se puder, dá uma espiadinha agora nessa imagem que eu vou compartilhar. Vamos lá. Não é esta, não é esta, não é esta. Onde é que tu estás? Tudo bom, Bianca? Oi, prof, tudo bem? Tudo. Talvez alguns conheçam esta imagem. Alguém conhece? Estão vendo bem a imagem? Livro, uma vez. Ezequiel disse que Livro. viu num livro. É. É isso? Tá. Rapidamente me digam aí o que vocês viram. O que vocês estão vendo?
Uma mulher de chapéu. Uma mulher de chapéu. A Maria Catarina disse que vê uma mulher de chapéu. O que mais? Que mais? Que mais? Eu vejo a mesma coisa. Bianca, tu vê uma mulher de chapéu? Sim. Bianca, me diz mais ou menos assim qual é a idade que tu acha que tem essa mulher. Ah, ela deve ser uma pessoa jovem. Tá. O Orion já está se antecipando ali no chat. Já fez um trabalho e já está se antecipando, Orion. Na verdade, depende do ponto de vista, né? Consegue ver duas imagens. A Maria Catarina está procurando. A Maria Catarina está procurando ali. A Bianca vê uma mulher de chapéu. Qual é a idade da mulher, Maria Catarina? Cheguei até a virar o celular para ver se eu conseguia enxergar. Atribui aí uma idade assim. Ai, no máximo, não passa de 30. Não passa de 30. Não. Juliana, qual é a idade da pessoa que tu está vendo ali? Eu já vejo uma idosa. Uns 190 anos, mais ou menos. Eu já vejo uma idosa. Não chega tanto, mas olha, não digo 190, mas aquele nariz ali tem uns 115 anos, tem. E Olha a expressão da Maria Catarina procurando o nariz, de 115 anos. Luísa, seja bem-vinda. Tudo bem, Luísa? Boa noite, tudo bem, professor? Tudo. Me diz assim, ó, o que tu tá vendo ali na imagem? O que tu enxerga ali? Eu vejo uma jovem. Uma jovem, que idade que tu atribui para ela? No máximo uns 20 anos. Valcilene, o que tu tá vendo na imagem? Oi, Valcilene. Oi, professor. Opa, como é que tá? Tudo bem? E aí, o que tu tá vendo ali? Vejo uma moça de uma época bem antiga. Ah, uma moça com... tá. Ela tá com um chapéu, assim, né, de uma época, de uma outra época e tal. Deixa eu ver. Vocês enxergam o meu mouse agora ou não? Sim. Olha aqui, ó. Isto aqui não é a orelha da moça, da jovem. Isso aqui é o olho da senhora idosa. E aqui, olha só esse nariz. Olha esse nariz. E aqui a boca. E aqui o queixo. Estão vendo? Estão vendo um queixo? Não, prof, não tô vendo nada disso. Tá difícil. Aqui a boca. Boca. Aqui, ó, lábio. Aqui o nariz. Recorda isso aí, tem 100 anos. No mínimo. Agora eu vi. No mínimo. Aqui o olho, ali os cílios, aqui o olho. E aqui um cabelo encaracolado e um lenço aqui sobre a cabeça. Um lenço sobre esta cabeça. E sim, tá lá a moça. O Orion diz que fez um trabalho no ensino fundamental sobre ilusão de ótica. Uma senhora e uma moça de perfil. Legal, mas hoje nós não vamos falar sobre ilusão de ótica, Orion. Não vamos falar sobre ilusão de ótica. Nós vamos falar, o propósito hoje é outro. Nas disciplinas presenciais, Ezequiel, Elisauer, Juliana e Companhia Limitada, nas disciplinas presenciais, que agora já faz um tempo que a gente não consegue realizar, eu faço uma dinâmica com a turma. E a dinâmica consiste no seguinte. Depois eu vou dizer a origem dessa imagem e tal. Eu divido a turma em dois grandes grupos, o lado direito e o lado esquerdo. E eu tenho 3 lâminas, 3 desenhos. E aí eu peço, bom, o pessoal do lado direito vai olhar para a projeção, para a imagem que eu vou projetar. E o pessoal do lado esquerdo fecha os olhos, por gentileza, fechem os olhos, porque é só o pessoal do lado direito que vai olhar. Dito isto, o pessoal fecha os olhos, o
pessoal da direita está olhando e eu saio, então, da frente da projeção e projeta uma imagem da moça, só a moça. Tem alguns traços, que são esses traços que eu estava procurando destacar ali nesta pessoa de mais idade, que não aparecem. É só o desenho da moça. E eles ficam durante quase 1 minuto, eu deixo eles e peço, observem os traços, né? Fiquem atentos a esta imagem, olhem bem para essa imagem e tal. Passado esses 30, 40 segundos, 1 minuto, eu peço, bom, fechem os olhos, por gentileza. E agora o pessoal da esquerda abra os olhos e olhe para a projeção. Neste momento, eu já estava na frente da projeção e troquei a imagem. E agora a imagem que o pessoal da esquerda está olhando é só os traços da velha. Só os traços da velha. Só dá para ver a velha, não dá para ver a moça. Não tem aquele narizinho, aquele perfil lá. E eles ficam durante 30, 40, 50 segundos olhando só para aquela imagem. Eu não digo o que é, só digo, observe essa imagem, prestem atenção nos traços e tal. Fixem bem essa imagem. Muito bem. Aí me coloco na frente da projeção de novo e trago a terceira imagem, sem que eles vejam, troco, né? E virá, então, vai ser projetar esta imagem, que é a sobreposição dos dois desenhos. Essa é a sobreposição dos dois desenhos. E aí eu estou na frente do projetor e digo, bom, pessoal, por favor, agora quando eu sair da frente, vocês digam o que estão vendo, né? Falem em voz alta aí o que estão vendo. Eu saio da frente e o pessoal desse lado imediatamente diz, é uma jovem, é uma moça, é uma menina, é o perfil da moça e tal. E, ao mesmo tempo, o pessoal do lado esquerdo diz, não, é uma velha, é uma senhora, é uma bruxa, é uma isso, é aquilo, é a velha, é a velha. E as pessoas não entendem, como assim? Está todo mundo agora olhando para o mesmo desenho, todos olhando para o mesmo desenho, e tem uma parte que diz que é uma jovem, e aqueles que veem uma velha não entendem. Por outro lado, os que veem a jovem não conseguem ver a velha, e fica aquilo até que daqui a pouco, né, um tem que se levantar, o outro mostrar, sim, tal. Mas agora porque estão, né, sobrepostos. Que conclusão a gente pode tirar dessa experiência? O que a gente pode tirar de conclusão dessa experiência? E que é muito importante na nossa vida e, particularmente, na gestão de pessoas. O que dá para tirar? Preconceito, Oi, Ezequiel? sei lá, preconceito. Preconceito, boa. Cada um tem seu ponto de vista. Pontos de vista diferentes, isso aí. Tem um grupo que vê o mundo de uma forma, e insiste, e briga, não, é velho, e o outro, não, é jovem, é novo, e ficam insistindo. Por que insistem? Porque é o que vem, é o ponto de vista, né? E por que, aproveitando a fala da Juliana e do Ezequiel, e porque construíram esse conceito a partir de uma experiência anterior, um pré-conceito, que foi sendo construído. Mas estes pré-conceitos, né, é exatamente o que foi dando a forma com que nós interpretamos as coisas hoje. Então, se as minhas experiências foram ver o mundo velho, o mundo, né, daquele formato, eu hoje olho para as coisas e faço a leitura a partir das minhas interpretações e construções passadas. Eu sou fruto, né, eu sou uma construção cotidiana. Nós estamos sempre em processo de construção. Pergunto, se ao invés de ter feito lado direito e lado esquerdo e tal, eu fizesse, pessoal, todo mundo aqui comigo, olhem essa primeira imagem, mostrar só a moça.
Todo mundo comigo agora, olhem essa segunda imagem, mostrar só a velha. Todo mundo comigo, olhem essa terceira imagem, a sobreposição. O que, que o pessoal ia dizer? Ah, legal, agora estão as duas ali. Hã? Ninguém ia brigar. E todo mundo ia enxergar as duas, porque o que construiu eles anteriormente foram mais conceitos. Tiveram mais pré-conceitos, mas que, de certa forma, criaram um conceito melhor, mais amplo. Uma capacidade de ver sob diferentes pontos de vista. Então, quanto mais eu tiver a capacidade de conhecer outras culturas, né, conhecer outras formas de vida, outras... Eu não sei se foi aqui que comentamos sobre um filme que eu vi recentemente, eu acho que não. Foi numa disciplina de marketing. Padman. Alguém já assistiu? Padman. P-A-D. Padman. Padman. É um filme que está no Netflix. Recomendo, é legal. Eu particularmente gostei bastante, especialmente o final, mas vale a pena. E diz respeito a essa questão da cultura, né, da cultura. É um filme até que eu trabalho assim na disciplina de marketing, que eu trabalho também, mas que tem muito a ver com questão de gestão de pessoas, né? Os elementos culturais que impactam, que influenciam no comportamento das pessoas e tal. Vale a pena. Anotem quando tiverem um tempinho, quando não tiverem nada que fazer, querem ver um filme bom, procurem na Netflix. Padman. E é real a história. Uma história real e emocionante. Vale a pena. O que nos faz pensar, né, sobre essas diferenças. Eu diria que mais do que esse aspecto que vocês bem destacaram, né, de ponto de vista, vem também contribuir para que a gente pense sobre os nossos posicionamentos e as nossas verdades. Quantas vezes nós, né, nos agarramos em determinados conceitos, crenças, pontos de vista e defendemos ferrenhamente e não aceitamos o ponto de vista do não é possível. Eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que é uma moça, eu estou vendo. Eu já aprendi isso, é uma moça, isto é uma moça, e o outro está dizendo que é uma velha, e eu estou bom, eu já estou pronto para mandar internar ele, porque não é possível que uma pessoa veja uma velha que é uma moça. Né? Essa pessoa tem um problema, não vou mais nem conversar, nem discutir. Quer dizer, é um ponto de vista completamente diferente do meu, mas é um ponto de vista transtornado, equivocado. Essa pessoa não tem... Como assim? É um outro ponto de vista. Ele está olhando de outro lugar. Todos nós ocupamos um lugar, mas que é o meu, que é o teu, que é o nosso lugar, de cada um. E é um ponto de vista. E aí, isto também faz com que a gente pense sobre uma característica muito importante dentro do processo de gestão de pessoas. Empatia. Isto aqui sugere o exercício da empatia. Concordam? Isto aqui sugere o exercício da empatia. Exercite a empatia. O quanto nós temos... E é difícil isso. É difícil exercitar a empatia. A gente está sempre muito centrado no eu. O egocentrismo. Isto é nosso. Isto é do humano. E a gente tem que sair um pouco. A gente precisa ir para o outro lado. Empatia é a capacidade, né, esta força que encontramos de ir para o lugar do outro. Capacidade de se colocar na posição do outro. De tentar pensar, entender, sentir, viver um pouquinho a forma com que o outro vive.
Isso é empatia. Nas relações humanas, na gestão de pessoas, na gestão de conflitos, exercitar, colocar em prática a empatia é um passo enorme para o sucesso, para o êxito nestas relações interpessoais. Pessoas que têm um alto grau empático têm têm uma efetividade maior nos relacionamentos. Os relacionamentos são mais sólidos, são mais fortes, são melhores. E há mais conflitos quando se tem pouca empatia. Porque eu vou ficar dizendo que é uma velha, e o outro vai ficar dizendo que é uma moça, e ele não tenta entender por que eu vejo a velha. E eu também não tento entender, não faço um exercício empático para tentar entender por que ele vê uma moça. E está feito conflito. Né? E não há entendimento. Então, sim, se há uma habilidade importante nesse processo de relacionamento interpessoal, de relações humanas, de gestão de pessoas, de compreensão das pessoas, sim, a habilidade empática. Fica a dica, meus amigos. E aí é um exercício cotidiano, né? Tentar desenvolver essa coisa assim de ir para o outro lado. Por exemplo, eu estou aqui discursando. Será que esse meu discurso, será que a figurinha da velha e da moça, será que a historinha aquela que eu contei no outro dia, será que esse momento aqui está, né, de alguma forma... Então, quando eu insisto, assim, abram as câmeras, este é uma tentativa também de visualizar, de compreender, de sentir, né, de pensar sobre como, né, o que isso está repercutindo em cada um. Isso é um processo importante e a gente precisa fazer esse exercício. Será que aquilo que eu me proponho, né, a transmitir ou a fazer está atingindo os objetivos? O professor vem, dá um discurso, mostra lâminas e tal, mas de efetivo. Está conseguindo, né, trazer alguma... E esse é o exercício. Muitas vezes nós fazemos as coisas acreditando que os outros vão. Os outros têm que entender, os outros precisam, né, aprender, os outros precisam aceitar, os outros precisam me aceitar. Mas será que tu conseguiu, né, transmitir da forma adequada, transmitir da forma certa? Ok? Muito bem, muito bem. Vamos... Deixa eu ver uma coisa. Valdemir não está. Larissa não está. Que casualmente foram dois que eu acho que eu fiz um comentário. Tenho a impressão que fiz um comentário no TDE destes dois. A Larissa... E a Larissa ainda comentou que sim, que estaria... Deixa eu ver se foi a Larissa mesmo. Nicole, Amanda, Shirley, Thalita. Será que eu estou olhando a turma certa? Não. Não, estou na turma errada. Aí fica difícil. Só um pouquinho, tá, pessoal? Só um pouquinho, só um pouquinho. TDE do dia 20. Eu estou mostrando a velha ainda? Estou compartilhando a velha e a moça ainda? Ezequiel, Marcos, a Bianca. Ó, Bianca, 2 vezes? Tu está entrando agora pelo celular, é isso? Sim, prof. Tá fechando o setor e aí vai acompanhar pelo celular. Não? Não exatamente isso? Não, eu vou tentar olhar pelo computador. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Maria Catarina, Valdemir, Larissa, isso mesmo. E a Larissa ainda confirmou que iria comentar. Deixa eu ver aqui.
Bom, paciência. Deixa eu abrir para vocês aqui. Quem é que gostaria de fazer um comentário? Mudando agora, feita a reflexão inicial, falando sobre empatia, pensem sobre isso, exercitem, não é fácil. A gente compreende, sabe que é importante, concorda com tudo isso, mas a gente pratica muito pouco, né? Eu me coloco neste lugar também, a gente pratica pouco. A gente está sempre querendo defender o nosso ponto de vista, a nossa ideia, o nosso conhecimento, o nosso... E nessas discussões é importante, sim, exercitar, fazer sempre esse exercício. O TDE, ele tratava dessa questão da gestão participativa. Semana passada a gente falou sobre os modelos de gestão. A terceira pergunta era se existe um modelo ideal. A provocação era essa, né, do TDE. Escuta, então tem um modelo que seja o modelo ideal de gestão de pessoas. E para o Elisauer, para o Orion, eu acho, né? Enfim, para aqueles que não tinham participado semana passada, a gente trouxe 2 modelos antagônicos, diferentes, absolutamente diferentes, distintos, um modelo muito rigoroso, muito, né, e que funciona, uma empresa que tem esse controle das pessoas bastante rigoroso, e um modelo muito liberal, de muita liberdade para as pessoas, como algumas empresas hoje andam caminho, né, dando total liberdade e tal. Vimos e refletimos sobre liberdade, mas liberdade com responsabilidade. Mas, de qualquer forma, falamos bastante, são 2 exemplos reais, de 2 situações extremas, né? Uma empresa extremamente rigorosa e uma empresa extremamente liberal. E as duas alcançando o êxito, tendo sucesso e as coisas funcionando. Eu perguntei, tá, e aí? Será que existe um modelo? Será que a gente pode, depois disso, né? É difícil a gente chegar e dizer que sim, tem um modelo que é o mais... Não, depende. E aí eu perguntava isso e tinha pedido também para que trouxessem alguns depoimentos, algumas situações assim de vividas, né, nas empresas e tal. Tinha pedido assim que falassem sobre gestão de pessoas praticados, né, e como é que eram essas práticas. Quem é que gostaria de falar sobre o seu depoimento? Quem gostaria de contar um pouquinho, brevemente, só comentar assim, olha, eu trabalhei, ou trabalho, ou conheço uma empresa que tem um modelo interessante, né, que funciona assim, que funciona... Né, gestão de pessoas que nos chame a atenção, seja a nossa, a empresa que a gente está trabalhando, seja uma empresa que a gente já trabalhou, ou uma empresa que a gente conheça e que mereça, sim, algum destaque. Eu pedi para que vocês fizessem esse registro, gostaria, né, de dedicar agora alguns minutinhos breves sobre isso, antes da gente ir para o próximo tema. Quem é que gostaria de falar? Olha, eu preferia assim que todo mundo falasse ao mesmo tempo do que esse silêncio. Esse silêncio me machuca. Fala, Elisauer. Eu tenho uma empresa e eu tive já há 6 anos, né? Atualmente, após a pandemia, eu optei por ficar sem funcionários. Nesse período de 6 anos, passaram 32 funcionários de carteira assinada. Então, nessa questão da socialização dentro da empresa, o liberalismo, então, assim, a gente tinha uma conduta de valorizar o funcionário, né? O funcionário tinha todos os direitos garantidos, né, em carteira assinada, toda a questão de EPIs rigorosamente, né, atendidos, cozinha com café, cafeteira, geladeira, ventilador com ventilador. Nós temos ainda um ventilador enorme com um climatizador, se chama, né? Então, assim, a gente procurava de todas as formas, né, suprir, mas o que eu vi, assim, que há uma questão cultural, sabe, que talvez esteja atrelada também
ao país, assim, eu quero colocar isso num contexto de país, sabe, assim, porque às vezes tu tem uma conduta liberal, tu deixa a pessoa à vontade, só que tu quer também a produtividade, né? E o que acontecia muito, assim, quando eu estava no ambiente de trabalho, né, a produtividade e a sequência de trabalho era uma coisa. É claro, nós tínhamos o sistema de câmeras, né, e as câmeras ficavam ligadas, né? Saía de dentro do trabalho, quando saía de dentro do trabalho, fumar um cigarro, já parava o serviço, parava o trabalho. Eu tive um cara uma vez que eu virei as costas, saí de dentro do pavilhão, assim, ele ficou 50 minutos entre banheiro e WhatsApp, sabe? Então, muitas vezes, funciona o modelo liberal, do amigo, pá, quando o funcionário, a pessoa que está ali nessa troca, porque é uma troca, né? Ela entra nesse ambiente e ela recebe isso como um benefício, mas te devolve, te dá um feedback, né? Te dá um retorno, né? E é muito difícil tu obter isso. E às vezes empresas que são extremamente rigorosas, que têm um controle mais severo, digamos assim, né? Acabam de uma forma negativa, porque fica um ambiente muito negativo, fica um ambiente muito pesado, assim, quando tu age com severidade, né? Quando tu age quando tu é aquele chefe turrão, assim, né? Então, só que quando também tu é liberal e tu não tem esse feedback, né? E às vezes tu tem que ser mais duro, a gente sofre mais. O que eu percebo é isso, sabe? Quando tu é mais aberto a uma empatia, tu é mais aberto a tentar socializar. Quando acontecem eventos assim como esse do rapaz ali, tu acaba te decepcionando, assim, e tem um lado que te atinge. Então, às vezes, tu já bota uma armadura, né, e diz, ó, estou assim, tu sofre menos, porque tu já está preparado. Tu já está preparado, né, para a situação, assim, sabe? Tipo, não somos amigos, somos patrão e funcionário, ponto. Né? Mas quando tu acolhe, tu trata como um amigo, tu trata, estamos em casa, nosso ambiente, e aí tu toma uma porrada, assim, sabe? Eu sinto que as pessoas menos duras sofrem mais, né? Bom, legal, muito bom, Elisaur. Bom saber, conhecer um pouquinho destas tuas experiências. Isso é bacana, assim, a gente ter a oportunidade de trocar a partir de situações vividas, reais e tal. Nós, a semana passada, trouxemos duas, como eu disse, situações reais de empresas que realmente estão aí no mercado, estão bem, logrando êxito e tal. E tem esses modelos bem distantes, assim, né? Uma é uma empresa alemã e outra é uma empresa brasileira. E a empresa alemã é essa empresa que tem um modelo bem mais rigoroso e tal, e a empresa brasileira tem, né, um sistema mais liberal. E, no momento, a gente pode até imaginar que isso tem a ver com a cultura do país, o alemão mais passo certo e tal, o brasileiro mais jeitinho, Mas, por outro lado, temos situações semelhantes nos mesmos países, né? Quer dizer, situações opostas nestes países. E, mais do que isso, também descobrimos que não necessariamente isso tem a ver com o ramo de atividade, porque descobrimos que a empresa que é a liberal era uma indústria e a empresa que é rigorosa era uma agência de comunicação e publicidade, quando, num primeiro momento, a gente imaginava que isso poderiam ser ambientes se fosse o contrário. Mais rigoroso porque é uma indústria, linha de produção e tal, e mais liberal porque é uma agência de publicidade, propaganda. Mas, ao contrário,
A Rigorosa é uma agência e a indústria é esta empresa que dá total liberdade, e a gente refletiu, conversou muito sobre isso e vimos que tem realmente um conjunto de elementos que compõem. Vimos que sim, enfrentaram problemas, né? As coisas não são tão simples assim. Nunca é simples quando se trata de gestão de pessoas, nunca é simples, né? Tratar das idiosincrasias, destas características inúmeras e múltiplas do ser humano é muito desafiador, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouco, sobre esse processo de agregar as pessoas, de trazer as pessoas e do quanto é difícil escolher as pessoas certas, mas tem a ver com isso, com esta expressão, pessoas certas, que é o maior desafio. E que é o que a gente precisa buscar. Encontrar a pessoa certa. Se nós pegarmos o funcionário daquela empresa rigorosa e colocarmos para trabalhar nessa empresa liberal, não vai funcionar. E se nós pegarmos alguém desta empresa liberal e botarmos lá, não vai funcionar. Porque é perfil, porque é tipo de pessoa para o tipo de negócio, para o tipo de empresa, para a cultura da empresa, para as formas com que para a forma com que as coisas acontecem na empresa, né? Enfim, depende muito destas características, especialmente características culturais, para que se tenha a possibilidade de ter um grupo, que é o que a gente busca, um grupo envolvido, um grupo engajado, um grupo também motivado, se bem que motivação já é uma outra, né? É um outro tema, e que muitas vezes nós podemos ter pessoas que não estão motivadas, apesar de serem engajadas e vice-versa, não é necessariamente a mesma coisa, né? E é importante termos o engajamento, e o engajamento é um elemento decisivo para o estado motivacional, mas nem sempre estamos motivados. Porque motivação, vocês devem já ter estudado em algumas outras disciplinas, talvez até em alguns outros níveis de ensino, vocês devem lembrar da hierarquia das necessidades humanas de Maslow ou Maslow. Já estudaram isso ou lembram? A hierarquia das necessidades humanas? Não? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui uma imagem. Aqui está pequenininha, mas vamos lá. Tá. Estão vendo agora, né? Tá pequenininha aí, mas dá para a gente, pelo menos, refletir um pouquinho. A hierarquia das necessidades humanas de Maslow é um estudo, uma teoria que nos ajuda muito a entender a motivação das pessoas, né? Quais são os motivos que levam as pessoas a agir? O que motiva a ação? Motivação. O que motiva uma ação? O que me leva a, antes da aula ou depois da aula, ir comer alguma coisa? Jantar? O que me leva? A necessidade fisiológica da alimentação.
Então eu só vou me movimentar para buscar o alimento em qualquer época da humanidade porque eu tenho fome. Se não tivesse fome, eu não teria motivo para agir nesse sentido. Eu busco água porque eu tenho sede. E isso também é uma necessidade fisiológica, de sobrevivência. As necessidades que eu tenho para sobreviver são as necessidades fisiológicas e são as necessidades da base da pirâmide. E eu tenho motivos para agir em busca da satisfação destas necessidades. Motivação. As minhas primeiras ações, as motivações, vêm da necessidade de sobrevivência. Então eu preciso descansar, daqui a pouco eu vou ter que dormir um pouco, porque eu preciso do sono. E assim por diante. Satisfeitas as necessidades básicas de sobrevivência, que estão lá na base, fisiológicas, eu passo a ter a necessidade do abrigo, do agasalho, da segurança, eu passo a ter um conjunto de outras necessidades também importantes, num segundo nível, bastante importantes ainda, inclusive para a sobrevivência. Ainda. Satisfeitas este segundo estágio de necessidades, eu passo para um terceiro estágio de necessidade, que são as necessidades sociais, né? De amizade, de relacionamento, de família. São as necessidades já de um outro estágio. Satisfeitas estas necessidades deste outro estágio, eu passo a ter a necessidade de reconhecimento, de ser respeitado, de ser visto, de estima. E satisfeitas estas necessidades, que já estão num nível mais elevado, psicológico, e não mais necessariamente fisiológico, eu ainda passo a ter um grupo maior de necessidades, que dizem respeito às necessidades de autorrealização. Vocês, quando estão aqui estudando, vocês estão no mais alto estágio, buscando satisfazer o mais alto estágio das necessidades humanas, as necessidades de autorrealização. E é colocado numa pirâmide, indicando, sugerindo que é um processo. Eu primeiro tenho que resolver o problema da fome e da sede. Não vou pensar em autorrealização, não vou pensar em carinho e em afeto se eu estou com fome. Eu preciso resolver o problema da fome. Mas na medida que eu vou resolvendo as necessidades mais elementares e básicas, eu passo a ter novas necessidades. Necessidades fisiológicas e depois necessidades psicológicas. Lembram lá, quem estava no primeiro encontro, a gente falou da experiência de Hawthorne, lá quase 100 anos atrás, que ele queria investigar o que motivava, o que mobilizava mais as pessoas a partir de questões fisiológicas. Dava um lanche, dava um café, dava um descanso, cuidava da luz, tal, corpo físico. E ele acabou descobrindo que tinham os elementos psicológicos que influenciavam mais no comportamento das pessoas do que os fisiológicos. Então, né, a partir dali começa a se desenvolver toda a teoria que estuda a psicologia e o comportamento humano a partir destas características. Em cima da teoria de Maslow, da pirâmide, né, da classificação das necessidades humanas, são construídas várias teorias motivacionais. O que motiva as pessoas? O que realmente motiva? De onde vem a motivação? Então, para satisfazer necessidades ou desejos, nós então agimos. Nós só agimos no sentido de satisfazer necessidades ou desejos. Necessidades, prioritariamente, e desejos que são
que surgem a partir de algumas necessidades, especialmente psicológicas. O desejo, né, ele se dá no sentido de resolver, ele surge a partir da necessidade. O que motiva a ação? Frederick Hesber desenvolve uma teoria em que classifica essa pirâmide que vocês estão vendo em 2 grupos. O grupo das necessidades que estão na parte superior, da pirâmide é o grupo dos fatores satisfacentes. Ele chama de, lá da parte de cima, fatores satisfacentes. E o grupo das necessidades que estão na base, ele chama de fatores insatisfacentes. Os fatores que geram satisfação e motivam, estão lá em cima. Os fatores que geram insatisfação e desmotivam, estão lá embaixo. Se tu trabalhar nos fatores que estão lá embaixo, na base da pirâmide, tu não gera satisfação e motivação, mas tu evita a insatisfação, o que é importante. Então, tu tem que cuidar da base porque tu evita a insatisfação, que vai se manifestar por reclamação, por um descontentamento, a frustração, já começa a falar mal, já começa a fazer, né, a prejudicar o clima organizacional, o clima do ambiente, influenciar negativamente os colegas e tal, porque está insatisfeito e desmotivado. E está insatisfeito porque não estão cuidando das coisas que estão na base. Cuida disto, para não ter gente reclamando. Além de cuidar disto, cuida disto. Tá? Além de cuidar da base, cuida disto. Porque o que está aqui em cima é o que gera satisfação e motivação. Como? Trabalhando nos aspectos psicológicos. Vocês já ouviram esta expressão, o poder do elogio? Já ouviram, né? Poder do elogio. A gente não se sente muito bem da elogiado? Eu vi um vídeo uma vez que mostrava a reação das pessoas. Qual é o sentimento, Ezequiel? Qual é o nosso sentimento quando vem alguém assim, né, com sinceridade e tal, e reconhece e nos elogia e nos aplaude? Quem não gosta disso? Todos nós gostamos. E que efeito há sobre nós um elogio? Que efeito? É um efeito de espontaneidade, de autenticidade. Tu te sente valorizado, tu te sente prestigiado, tu te empolga com isso, tu te entusiasma com isso, tu ganha energia com isso. E vem alguém aqui e te critica e diz que tu fez errado, que tu foi mal. O que isso causa em ti? Depende, né, do que tu falou da saúde psicológica também. Sim. Isso não significa que a gente não deva criticar, né? O que está errado. Mas Depende o que é importante é que muitas vezes a pessoa faz 98 coisas certas. Errou ali, patinou uma coisinha, a gente, né, dá um destaque enorme para o problema e nunca valorizou, nunca elogiou aquilo que funcionou. Eu não estou dizendo que a gente não deva apontar os erros. Claro que não. Mas eu estou dizendo que a gente precisa, sim, apontar aquilo que é bem feito, aquilo que está sendo bem executado. A gente precisa elogiar as pessoas, porque isso traz energia, isso traz mais vontade, mais engajamento. As pessoas se envolvem mais. Não é só isso. Por isso que existe uma pirâmide e por isso que existem políticas várias, como disse o Elisauer. A gente cuidava dos EPIs.
Pô, isso, o ZPI está lá na base. Se tu não cuidar destas coisas básicas, de um refeitório, de uma cozinha, de um salário compatível, pelo menos com o mercado, de respeitar ali os direitos, o vale refeição, o vale não sei o quê, essas coisas básicas, bom, o que tu vai esperar destas pessoas? É claro que elas vão ficar insatisfeitas, é claro que elas vão reclamar, é claro que na primeira oportunidade vão estar. Então tu tem que cuidar disto. Não vai funcionar se tu não cuidar disto. Mas às vezes isto não é suficiente. Né? Às vezes isso não é suficiente porque vão ter alguns que vão dizer não faz nada mais do que a obrigação, é isso aí mesmo. E ponto. Tá? Mas minimiza. O que é curioso, porque o Herzberg diz o seguinte: salário não motiva. E aí, quando eu digo isso, como assim? Claro que sim, o salário motiva. Nós vivemos numa sociedade, bom, em primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade cada vez mais consumista. Uma sociedade, não é mais a sociedade do consumo, é a sociedade do consumismo, né? O consumo quase que virou, por isso o sufixo ismo, quase que virou uma doença. Se eu tenho mais, eu sou mais. Se eu não consumo tanto, se eu não tenho capacidade de um consumo maior, eu me sinto menos e tal. O consumo, parece que a sociedade do consumo e do consumismo impõe esta condição de ter para ser. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. Isso é característica, né, desta sociedade contemporânea, consumista, e que nós precisamos refletir sobre isso. Felizmente, a gente tem essa capacidade de reflexão e do pensar sobre isso. Há movimentos muito interessantes aí, como, né, os minimalistas, e que né, pode ser uma posição lá do outro lado, extrema, mas às vezes estes extremos são importantes para tensionar, para causar, assim, né, para nos acordar e para pensar sobre estas coisas que vão nos levando, que vão se instituindo, e a gente passa a viver e acreditar desta forma e não pensa numa forma diferente. Os minimalistas contestam fortemente essa sociedade do consumo. Né? Mas será que eu preciso realmente de uma vida tão consumista assim? E que está trazendo tantos problemas para o nosso planeta? E colocando em risco o futuro nosso, das próximas gerações, e talvez nós. Porque a gente, talvez, né, enquanto a gente não começar a sentir mesmo, cada um de nós, talvez seja mais difícil perceber o que nós estamos fazendo no planeta. Mas nós estamos fazendo, né, nós estamos fazendo coisas terríveis no planeta. A temperatura, não sei se nós já conversamos sobre isso, a temperatura, o aquecimento global é uma realidade de muitos anos. Só que o aquecimento global, ele está chegando num momento em que vai começar a causar destruições. Vocês sabem que tem uma expectativa que seguindo este ritmo, se nós não fizermos nada, e por enquanto não estamos mudando. Por enquanto só tem discurso, mas não estamos mudando nada. Se nós seguirmos nesse ritmo, se eu já falei isso, me interrompam, porque às vezes eu comento e... Se nós seguirmos nesse ritmo, nós vamos ter temos uma perspectiva nos próximos 20 a 30 anos de grandes alagamentos no litoral brasileiro, do Rio de Janeiro para baixo, nosso aqui, do Rio para baixo. Grandes alagamentos. Então, o nosso litoral aqui, essas extensões de areia, aí, a perspectiva de desaparecer em muitos trechos é grande, no espaço de 20 a 30 anos, seguindo este ritmo, vai subir em 40 centímetros o nível do mar. E lá para cima, do Espírito Santo para cima, uma erosão do litoral. Muito mais grave do que aqui, que já vai ser grave. É só seguir fazendo o que a gente tem feito. Eu vi, professor, uma reportagem, né, que falava que até 2030
durante o verão é para não ter gelo no Ártico. Groenlândia sem gelo. Isso é um absurdo, né? Porque não são... Demonstra claramente, essa é uma prova inquestionável, né? Do aquecimento global e do que a gente está passando, né? E aí tu tem o aumento do nível do mar, tem Exato. estes, né, tem tudo, todos esses grandes problemas, vão ter ilhas que vão desaparecer. Vão ter ilhas que vão desaparecer. Tu vai ter esse problema, né, em todas as costas. Eu estou relatando a costa nossa aqui, e problemas sérios, mas problemas inúmeros. Quer dizer, a questão desse aquecimento já está trazendo, né, essas queimadas na Amazônia. Nós precisamos ter uma solução sobre isso. Nem só, a Mata Atlântica também, né? Também. A Mata Atlântica está sofrendo. E há quanto tempo, Elisaura? Há quanto tempo que a gente briga com isso? Mas continua. Não para. Não para. E os órgãos fiscalizadores não atuam também de uma forma... Não atuam, não conseguem atuar ou não atuam. Bom, entra aí, né, um debate muito grande, mas tem um poder econômico sobre tudo isso, né? Infelizmente, né? É que tá atrelado, eu vejo assim que tá atrelado uma questão, porque a pecuária e a agricultura, elas estão intimamente ligadas à degradação para a sobrevivência da espécie humana, né? Nós precisamos tirar a subsistência da Terra, do planeta. Então, áreas com grandes florestas são áreas teoricamente improdutivas, né? E a necessidade de cada vez mais produzir alimentos para uma população cada vez maior, né? Gera uma sensação de necessidade de degradar para aumentar pastagem, para aumentar a produção agrícola, né? Quando, na verdade, o que deveria estar sendo feito, na minha visão, né, é uma adaptação, né, de uma agricultura de subsistência mesmo, uma agricultura que fosse também preservacionista. E há também está atrelado junto a isso, e grandes empresas do setor alimentício barram isso, é o desperdício de alimentos. Claro. Né? O desperdício de alimentos é uma coisa, isso tudo está atrelado à questão ambiental, né? Porque a subsistência humana, a prosperidade da espécie, ela só se dá pelo extrativismo do planeta, né? Então, se a gente não gerar mecanismos para... Elisaura, é isso. Elisaura, nós já aprendemos isso, né? Nós já aprendemos, só que não colocamos em prática, infelizmente. O que trava? Tu colocou perfeitamente. O que está travando? A grana. O poder econômico. O dinheiro. O dinheiro acaba mandando. Porque assim, ó, nós sabemos como fazer a coisa. Nós não conseguimos fazer tudo certo. E a pecuária? E o poder dos pecuaristas? Então, o poder dos grandes latifundiários, eles mandam. E aí a gente fica discursando aqui. Então, mas o caminho é esse. É a reflexão, é o debate, e é com isso que a gente vai mudando aos poucos. Consumo sustentável. Consumo sustentável. E tem, sim, movimentos muito fortes que estão apontando para soluções. Hoje nós dominamos tecnologias em todas as áreas. Então nós precisamos definitivamente de trabalhar, né, com um mundo que seja, que tenha essa sustentabilidade como o princípio de tudo. Energia. O Brasil é o país que tem a maior incidência solar do mundo. A maior incidência solar do mundo. E nós, no Brasil, somos o 14º país em produção de energia solar. E hoje mesmo estamos atrás, acreditem, estamos atrás de China, de Estados Unidos, até aí tudo bem, mas o Japão, olha a extensão do Japão, estamos atrás do Reino Unido, nem tem sol no Reino Unido.
e eles produzem mais energia solar do que nós. E nós estamos numa crise hídrica, né? E estamos numa crise de energia elétrica. E aí estamos pagando mais. Cada vez mais. Olha a conta da energia aí. Quem está atento sabe que botar painéis solares na sua casa tem um investimento, mas é um baita negócio, é o melhor negócio que tem atualmente. Então, quem tem possibilidade aí de investimento, pense em energia solar. Pense em energia solar, porque aqui no Brasil tem muito ainda a ser feito. Bom, legal, Elisaura, estes teus depoimentos. Estas coisas todas que acabou, que a gente, né, começa a pensar em alguns elementos e vai avançando para outros, mas tudo isso, né, que diz respeito a consumo, a comportamento humano e tal, estas coisas fazem parte do mundo contemporâneo, são as coisas que mobilizam as pessoas, né? A gente caiu nisso, né, nessa coisa da sociedade do consumo exatamente por esta condição, né, contemporânea do ter para ser, que infelizmente existe, e que são elementos que dizem respeito à motivação. Tá? Essa teoria, então, que eu estou trazendo aqui para vocês, a título de ilustração e para reflexão, né? Hoje, então, já pensamos um pouco sobre o exercício empático, essa necessidade de sempre exercitarmos o que é difícil, exercitarmos a questão da empatia, também considerarmos que as pessoas, que o que motiva a ação são as necessidades. E que nós, então, nos movimentamos a partir disso. Todas as pessoas possuem esse conjunto de necessidades. E as necessidades que estão mais lá na parte superior desta pirâmide são as que trazem mais satisfação e motivação. E as que estão lá na base são igualmente importantes, mas mais no sentido de evitar a desmotivação e a insatisfação. Mas todas são importantes. Só que tem reflexos diferentes no comportamento. Algumas, se eu atender, eu vou estar evitando que o indivíduo fique lá resmungando, reclamando e tal, incomodando. Sossegou. Agora atenda isso para deixar ele feliz, satisfeito, alegre, motivado e tal, que são as coisas mais lá da parte superior. Isso é um estudo que o Herzberg desenvolveu há muitos anos e que serve, entre outras teorias motivacionais, serve para a gente refletir sobre como lidar e desenvolver políticas para a nossa empresa, né? Políticas de gestão de pessoas. O que é preciso fazer? Preciso cuidar das questões básicas, fisiológicas, mas preciso também pensar que estas pessoas vão ter, né, necessidades psicológicas e tal. Para encaminhar para o nosso final aí, para as próximas atividades, quero trazer assim um aspecto que a gente tem, que eu falei agora há pouco, que a gente tem falado bastante, e que é central nesse estudar as pessoas, que é, mais uma vez, falei agora há pouco, que é ter as pessoas certas. Ter as pessoas certas passa por eu saber escolher. E esse é o primeiro sistema da área de gestão de pessoas. Saber escolher, que é o que a gente, né, conhece aí nas empresas a área de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, a gente não pode achar que é uma coisa simples, aí, um processo de escolha de pessoas. As pessoas certas, eu preciso dar muita atenção a este processo de escolher as pessoas, porque isso vai ter reflexos muito positivos ou não, a partir da forma com que eu fizer isso. Muitas empresas estão hoje prestigiando mais as competências comportamentais do que as competências técnicas. Já falamos sobre isso e vamos rapidamente retomar. Pensem em competências comportamentais e pensem em competências técnicas.
Para qualquer função, nós precisamos, sim, dominar, ter um domínio de algumas técnicas, habilidades técnicas, né, conhecimentos, e precisamos também, né, para todas as funções, ter algumas competências comportamentais, como saber trabalhar em equipe, como ter, né, saber ter uma boa capacidade de relacionamento interpessoal, ser uma pessoa dinâmica, ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa inquieta, ser uma pessoa... Enfim, tem uma série de características, né, comportamentais. Sim. A mão de obra, né? Quer dizer, nós temos que ter as pessoas certas. E às vezes a gente, né, não encontra as pessoas certas. Nós temos um perfil a ser preenchido e não encontramos. Mas aí, Elisauer, é isto, né? As pessoas não estão prontas tecnicamente, ou as pessoas também têm uma deficiência comportamental. E tem estes dois aspectos que são muito importantes. E as empresas cada vez mais estão prestigiando os aspectos comportamentais mais do que os técnicos, que não deixam de ser importantes. Porque pensam o seguinte, eles seguem a seguinte lógica. A técnica, ela precisa sempre, cada vez mais, precisa sempre ser atualizada. Se tu domina hoje, né, se tu tem determinado conhecimento, determinado domínio, este domínio tem prazo de validade. Técnicas. Né? Imagina o pessoal da TI. O pessoal da TI hoje, cada vez mais, é todo dia buscar atualização, é buscar curso Não tem. Todo dia tem uma coisa nova na tecnologia da informação. Só que em todas as áreas a gente está tendo um avanço em termos de conhecimento e de desenvolvimento de novas formas das coisas acontecerem, uma velocidade muito grande, técnica. Então, tu precisa necessariamente, mesmo que tu pegue o melhor profissional que domine a técnica, daqui a pouco ele já vai ter que ter novos conhecimentos, porque a técnica já se aperfeiçoou. E para ele ter novos conhecimentos, ele precisa estudar, buscar se desenvolver. Curso de capacitação, e vamos embora. Técnica. E comportamental. O cara vem cheio de técnica, mas é meio desanimadão, meio jogado, meio devagar, meio não afim e tal. Tem. Eu não quero este tipo de pessoa. Tá, mas ele conhece muito. Mas não tem vontade. Eu quero um cara que tem vontade. Mas esse que tem vontade, ele não está dominando. Mas ele tem vontade. Ele vai dominar. Então a empresa pensa nisso e investe na capacitação deste. A empresa começa, em primeiro lugar, eu quero entender como é que é esse estado de ânimo, esse estado de espírito, essa postura, esse comportamento, essa atitude desta pessoa. Como que ela vai ser? Então eu começo com uma análise comportamental. E quando eu identifico que essa pessoa tem essa predisposição, essa inquietação no bom sentido, né? Cada vez mais queremos pessoas inquietas e tal, que quer mais, desassossegado, e não aquele acomodado, se tu não diz o que eu faço, então aí, me diz o que é, que senão eu vou... Não, isso não tem mais lugar. Prestigiar esse, porque o resto ele vai buscar. Recrutamento é estabelecer aquilo que é imprescindível, aquilo que é o mais importante, e recrutamento e comunicar. Comunicar adequadamente. Porque tem um dito na área da comunicação que é o seguinte: quem quer falar com todo mundo corre o risco de não falar com ninguém. Quem quer falar com todo mundo corre o risco de não falar com ninguém. Então, pense em como se comunicar com as pessoas que realmente precisam te ouvir. Pense em como te comunicar com o teu público-alvo. Quem é o teu público-alvo?
quem que tu quer recrutar para determinada oportunidade, para determinada vaga, para ser um sócio, para ser um parceiro, para ser um empregado, para ser... Quem? Me detalhe as características disso. E agora vamos ver uma linguagem adequada, os canais adequados, os caminhos, a forma de encontrar essas pessoas. Concordo, Elisauer, que na teoria é perfeito, na prática nem sempre determinar isto vai ser suficiente. Porque se falta esse profissional, bom, não adianta eu me comunicar, fazer a comunicação adequada, porque eu não vou atingir ninguém, porque não há. Mas muitas vezes eles estão quase que ocultos no mercado e também não me enxergam. Eu preciso, de alguma forma, ter essa comunicação adequada. É o recrutamento. E eu tendo, né, esta capacidade excelente de me comunicar, hoje, cada vez mais a plataforma LinkedIn tem sido um canal de escolha de profissionais. LinkedIn. Não de todas as áreas ainda, mas tem muitas áreas que estão fazendo, né, este recrutamento já pelas redes sociais. E existem outras tantas formas e cada vez vai surgindo novas formas. Então, né, recrutar é isso. Recrutou, veio um contingente suficiente, agora então vamos partir para o processo de seleção. Agora vamos selecionar aquele ou aqueles que são os mais aptos. E aí eu tenho que ter técnicas adequadas de escolha, de seleção. Técnicas adequadas de comunicação para atrair as pessoas, para chegar nas pessoas, para despertar o interesse das pessoas, recrutamento. Técnicas adequadas de escolha, seleção. Recrutamento, quando é uma empresa maior, em geral, inicia por um processo interno, né, o recrutamento interno. Deixa eu ver, antes de olhar para o mercado, se não tem gente aqui dentro que tenha condições, interesse, vontade, capacidade de ocupar essa oportunidade e, inclusive, de ficar explícito para todos que há, sim, uma perspectiva de crescimento aqui dentro da empresa. Porque se surge uma oportunidade, tem algumas pessoas que estão comigo há mais tempo, né, em níveis inferiores, e que desejariam, né, seguir uma carreira, fazer uma carreira. E aí, quando surge uma oportunidade, eu trago alguém de fora, o que isso causa naqueles que estão aqui trabalhando? Né? Pô, mas aqui eu não vou ter futuro. Quando tem uma chance, trazem uma pessoa de fora. Então, estas questões precisam sempre ser pensadas, né? O que pode repercutir? E, às vezes, eu tenho motivos para trazer alguém de fora, né? Mas eu preciso sempre trabalhar com muita transparência, saber me comunicar, as pessoas precisam compreender, senão eu trago alguém de fora e isso causa uma decepção, uma frustração e eu acabo causando um problema maior ainda. E o recrutamento externo, então, é essa comunicação com o mercado. Tenho que ter a comunicação interna para ver se aqui existem valores, né, potencialidades que possam ser aproveitadas e não havendo, saber me comunicar com o mercado externo. E feito isso, bom, aí começamos o processo de escolha, de seleção, que são técnicas de entrevista, técnicas de dinâmica de grupo, enfim, né, testes técnicos, testes psicológicos, testes comportamentais. Eu preciso investir nisso. Eu preciso ter... Tem muita carência, Pode ter muita empresa, mas empresa competente para fazer processo de recrutamento e seleção, tem poucas. Isso é uma coisa que cabe o investimento, que merece o investimento. Investir em recrutamento e seleção significa eu chegar mais próximo deste conjunto de colaboradores certos, as pessoas certas. Investir em recrutamento e seleção.
Esse é o tópico do tema 2, que vai propor um TDE na outra semana, deixa eu abrir aqui para já falar certamente. Pô, eu estou compartilhando a pirâmide ainda, né? Não tem problema. Deixa eu só ver uma questão aqui. Nós temos o TDE. Assim, ó, eu acho que eu já comentei, mas hoje está abrindo o questionário Relatório Virtual 1, certo? Abriu hoje, dia 27 de agosto, fica aberto até semana que vem, 13 de setembro. Está no bloco de desenvolvimento 1, certo? Bloco de desenvolvimento 1, questionário Relatório Virtual 1. E ali tem, né, uma questão proposta para vocês, é a primeira atividade avaliativa, que trata sobre essas questões que nós falamos até agora. Quem participou desde o início sabe. A gente conversou, né, sobre recursos humanos, gestão de pessoas, pessoas enquanto recursos, pessoas enquanto parceiros de negócio e tal. Então é essa reflexão, tá? Então tem ali uma provocação e pede um breve texto para que vocês façam. Essa é a atividade da semana. Não percam os prazos. E depois disso, na outra semana, mas aí semana que vem a gente vai ter a oportunidade de reforçar, mas já na outra semana vai ter o TDE do dia do dia 3 de setembro, que não abriu ainda, que vai ser a semana que vem, e aí vai falar sobre o subsistema agregar, que diz respeito a isto, né? Agregar pessoas para a tua empresa, e esse agregar passa por técnicas de recrutamento e de seleção. Então, o TDE próximo vai trabalhar em cima desse primeiro subsistema. É o primeiro porque é aí que tudo começa, né? Se tu tem a pessoa certa, bom, depois tem o subsistema de treinamento, de desenvolvimento, tem uma série de outros passos, outras etapas, mas não adianta tu pensar em treinamento e desenvolvimento, tu pegou a pessoa errada. Muita atenção no princípio. Se começou errado, começou mal, né, a tendência é tu ter problemas maiores ali na frente, certo? Mas isso nós vamos ter ainda mais uma semana para trabalhar. Nesta semana, não deixem de realizar um texto breve sobre esse confronto entre recursos humanos e parceiros. Certo, meus nobres, minhas queridas amigas e amigos, tudo bem? Deixa eu parar de compartilhar aqui, parar a apresentação. Orion, como é que está o trabalho aí? Tá tudo tranquilo? David, fala alguma coisa pelo chat que seja. Tu não abriu a câmera hoje, David. Valcilene deu uma espiadinha, depois fechou. Luísa deu um oi, depois também se aquietou. A Bianca já fechou a câmera também. A Juliana já foi. O Ezequiel deu um oi, tal. Aí, Valcilene. Valcilene tá lá. Olha aí, Ezequiel. Muito bem. Por que vocês fecham a câmera? Porque vocês vão dar uma passeadinha, ficam escutando, botam no áudio aí e vão dar uma passeadinha, né? Ah, me cansa ficar na frente do computador. Deixa o professor, ele tem obrigação, deixa ele ficar lá. Mas eu não. Ah, deixa eu caminhar um pouquinho. Tá bom, concordo. É isso. Tudo bem, tudo tranquilo? Estamos indo bem? Estamos indo bem para uma sexta-feira, quase 10 da noite. Olha, não é fácil, viu? Não é fácil. Mas agora estamos terminando. Sextou finalmente. Aí, David, é isto? Deixa eu ver o que tu escreveu aqui, David. É porque não estava uniformizado adequadamente. Ah, mas não te preocupa com isso. Tudo em casa. Tudo. Isso aí a gente não... O importante é aqui, a gente se vê, a gente conversar, participar. Os depoimentos são importantes. Gostei, Elisauer.
Chegou hoje, chegou já, ó, chegou forte, chegou forte. O Ezequiel também já trouxe uns exemplos bons, é isso aí. Catarine está sempre presente, eu acho que Catarine, todas as aulas... Não, a Bianca também, não vou cometer injustiça, Valcilene também, eu acho que não faltou nenhuma aula, né, Valcilene? E Juliana também, apesar de já ter saído hoje. É isso aí. Nossa, eu preciso resgatar o restante da turma, tem muita gente Eu faltando. também nunca faltei nenhuma, prof. Ah, eu estava implicando contigo, Luísa, porque tu não abriu a câmera. E, professor, eu tinha feito uma Eu pergunta sei no que tu chat nunca também. faltou, Luísa. Oi? Quem Eu tinha colocou? Eu tinha feito uma pergunta no chat se existe algum grupo de WhatsApp, assim, da turma. Não, tu sabe, David, que eu até expliquei já, nós não estamos recomendando, não recomendamos grupos de WhatsApp, recebemos orientação, inclusive, de bloquear estas mensagens, porque teve, no semestre passado, clonagem de números, tiveram alguns alunos com problemas e tal, teve muito problema com essa coisa do WhatsApp, dos grupos do WhatsApp. E estão sendo aperfeiçoados os espaços no ambiente aula, dá para formar salas, dá para formar Meet no ambiente aula, dá para fazer grupos de trabalho por ali. Então, vamos utilizar ali os espaços que tem, né? Mensagens privadas, daqui a pouco o David quer falar com o Orion ou com a Luísa, dá para fazer mensagens e tal. Então, a gente tem recursos, mas por problemas que aconteceram no semestre passado, né? Tiveram alguns problemas meio complicados aí, de clonagem, gente querendo processar e tal, bom. Então, e tem sabe que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma série de restrições também com relação ao compartilhamento. Essa lei tem sido muito debatida lá no Congresso, e por conta disso, todas as instituições estão tendo muito cuidado nessa política do trato de dados, né? Vocês viram o que aconteceu com a Renner semana passada? O ransomware, né? Que é uma prática que está acontecendo agora, aí, é uma coisa louca, sequestro de dados. Sequestraram os dados da Renner. Só que é um sequestro assim, ó, quando sequestram uma pessoa, qual é? Ele pede dinheiro, porque senão vai tirar a vida da pessoa. Em última instância é isso, né? Pois sequestraram os dados da Renner. A Renner perdeu o domínio, não tinha mais acesso às informações, perdeu o domínio do site, perdeu o domínio de tudo, e eles sequestraram e exigiram um resgate. Querem os dados de volta? $1 milhão? Não, $1 milhão resgate. E aí tu imagina, deixa eu ver se foi isso mesmo, eu acho que é mais. Eu anotei isso até um outro dia. O Tribunal de Justiça também passou por uma experiência semelhante, né? Sim. Mas teve empresas que tiveram que pagar o resgate. Tiveram que pagar, porque senão era o fim da empresa. Acabava a empresa. E o Renner conseguiu, a equipe de TI do Renner, eu vou te dizer assim, ó, eles estão sendo festejados e tal, porque conseguiram driblar os criminosos, né? Mas é complicado. Isso é uma outra, né? Uma outra característica. Aliás, para falar sobre gestão de pessoas, tem tanta coisa em termos de tecnologia porque essa semana o Elon Musk lançou, né, anunciou o humanoide. Já viram? Viram a matéria sobre isso? Humanoide. Sim. Gestão de pessoas, né? E aí daqui a pouco a gente fica pensando aqui em políticas de gestão de pessoas e as nossas empresas vão estar cheias de humanoides. E não é só um humanoide para substituir um operador de máquina, não. O humanoide vem com uma capacidade de compreensão, né, de inteligência artificial, porra, que nos dá um banho, dá um problema para resolver, né? Nós levamos um dia, ele resolve em segundos. Então, ele não vai substituir só o operacional, ele vai substituir em todos os lugares, né? A inteligência artificial está aí. Mas é que estourou o nosso tempo. Esse aí vai ficar para a próxima.
Esse vai ficar para a próxima. Certo, Luísa, tu está sim sempre aí. Sempre, desculpa a injustiça. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença e se cuidem, fiquem bem, bom final de semana, descansem, semana que vem tem mais, tá bom? Tá bom, Valeu, boa boa noite. Semana. Beijos e abraços a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.